Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. De novo, não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas vamos continuando a nossa lógica de resolver questões de concursos passados e dessa vez a gente volta à ideia de resolver a questão do Enem, certo? A prova de 2019, a prova azul, e vamos dar uma olhada agora na questão 63. E aí, sendo assim, vamos a ela. Vamos lá. O que diz a questão 63 para a gente? Vamos com calma. Texto 1. A centralização econômica, o protecionismo e a expansão ultramarina engrandeceram o Estado, embora beneficiassem a burguesia incipiente. P.R. Anderson, certo? Deon, mercantilismo. Ok. Texto 2. As interferências da legislação e das práticas exclusivistas restringem a operação benéfica da lei natural na esfera das relações econômicas. Adam Smith, A Riqueza das Nações. Então vamos lá. Entre os séculos XVI e XIX, diferentes concepções sobre as relações entre Estado e economia foram formuladas. Tais concepções, associadas a cada um dos textos, confrontam-se respectivamente na oposição entre as práticas de... Vamos lá, galera, olha só. Vamos primeiro se localizar no tempo e espaço, beleza? Ele está falando para a gente, historicamente, ali de concepções do Estado entre o século XVI e o século XIX. Se a gente se colocar numa linha do tempo histórica, tá? O século XVI e o século XIX, ele abarca ali a ideia do iniciozinho de uma Idade Moderna. Lembra, a Idade Moderna ela vai do século XV até o século XVIII, até a Revolução Francesa, até o final do século XVIII, beleza? E o século XIX ali, eu já comecei incipientemente essa nova idade contemporânea. E aí vamos lembrar o seguinte, se eu pensar em Estado, meramente em Estado, tá? Só em Estado, eu estou pensando no primeiro momento numa idade moderna, onde eu estou formando aqueles nossos Estados absolutistas. Lembram? Poder concentrado na mão do rei. E no século XIX, eu tive desde ali da Revolução Francesa, no final do 18, 1789, até ali, final da Era Napoleônica, 1815, aquela ideia básica de você quebrar esse absolutismo, quebrar essa sociedade do antigo regime e iniciar outras formas de governo. Mas vamos lá, vamos voltar agora à questão para a gente poder ler as opções e tentar resolvê-la com calma, certo? Então, bora lá de novo. Vamos lá. Vamos olhar aqui para a questão, certo? Para o texto 1. O texto 1, ele é de P.R. Anderson e tá aqui, ó. Isso aqui é uma chave para a gente matar a questão, ó. Mercantilismo. Porque, vamos lá, olha só. Quando ele fala centralização econômica, protecionismo e expansão ultramarina, engrandecendo o Estado, vamos lembrar o seguinte. O que é o mercantilismo de uma forma bem simples conceitualmente? São um conjunto de práticas econômicas no quais o Estado interfere na economia, certo? E aí, essas práticas econômicas, elas têm basicamente um tripé que as mantém, que são o metalismo, lembra? A acumulação de metais preciosos define o que é a riqueza de uma nação, a balança comercial favorável, quando você tem que ter um volume econômico de exportação maior do que um volume econômico de importação, e o tal do protecionismo alfandegário, ou seja, a criação de taxas alfandegárias conforme eu possa, então, valorizar o meu produto interno. E aí, uma das lógicas que você tem para manter esse funcionamento, para manter essa balança comercial favorável, para conseguir esse metalismo, foi a tua ideia da expansão marítima, que levou à formação de grandes sistemas coloniais, no qual, dentre esses elementos, você criou o chamado exclusivo, ou monopólio, ou pacto colonial. Lembra disso? Aquela relação entre metrópole e colônia, na qual a colônia só podia vender e comprar para e da metrópole. Tudo bem? Esse é o texto 1. Vamos ao texto 2, então. Ele está falando de Adam Smith, A Riqueza das Nações. Se você lembrar, quem é Adam Smith? Eu estou falando de liberalismo econômico. Lembra? Aquela ideia do iluminismo, certo? Ou seja, aquela mudança de uma forma de perceber o quê? A função do Estado na economia. Lembra que o Adam Smith ele defendia uma tal de mão invisível, ou seja, uma tal de lei da oferta e da procura? Sendo mais claro ainda, qual é a grande ideia do Adam Smith? Qual é a grande ideia do liberalismo, certo? Econômico? A ideia de que o Estado não deve intervir na economia. Se você parar e pensar, é uma ideia completamente antagônica
a uma lógica mercantilista na qual o Estado intervia diretamente na economia. Então já sabemos isso. Eu tenho uma lógica do início do século XVI, mercantilista, absolutista, de intervenção do Estado na economia, e um segundo texto, liberal econômico, naquela fase iluminista de contestação desse antigo regime, que defende principalmente a ideia de um Estado não interventor. Dito isso, vamos às opções. Valorização do pacto colonial e combate à livre iniciativa. Olha só, a primeira parte está certa. Quando você fala em valorização do pacto colonial, lembra, eu falei disso, tem a ver com a ideia desse mercantilismo, dessa idade moderna. Mas quando você fala em combate à livre iniciativa, pelo contrário, o que Adam Smith defende é exatamente o contrário, a ideia de que valorizar a livre iniciativa, a tal da lei do mercado. Por isso A está errado. B, defesa dos monopólios régios e apoio à livre concorrência. Vamos lá. Monopólio régio, ou seja, monopólio real. O rei controla, tem um monopólio. Isso está certo? Isso está certo. Falamos disso em Pacto Colonial, por exemplo. Ele fala em apoio à livre concorrência. Lembra? Lei de mercado, Estado não intervém. Logo, a opção correta para a gente, então, tem que ser a tal da letra B de bola. Beleza? Agora, qual é o erro nas outras opções? Vamos lá, vamos olhar a C. Formação do sistema metropolitano. Tá certo. Agora, crítica à livre navegação. Se a lógica do liberalismo econômico é o livre mercado, ele vai ser contrário à ideia de você dominar a navegação. Ele quer uma livre navegação, tá certo. D. Abandono da acumulação metalista. Pelo contrário, o mercantilismo se pauta na ideia do metalismo. Um dos elementos chaves do mercantilismo é exatamente essa lógica metalista. É exatamente essa lógica de a acumulação de metais preciosos é o que leva à riqueza de um país. Agora, estímulo ao livre comércio tem a ver com a Adam Smith. Sim, tá certo, mas a primeira parte tá errada. E a letra E, eliminação das tarifas alfandegárias. Não, pelo contrário, lembra? Balanço comercial favorável, metalismo e protecionismo alfandegário, ou seja, tarifas alfandegárias para poder valorizar o mercado interno. Logo, a letra E está errada também, certo? Bem, resolvemos mais uma questão, mais uma resolução do Enem feita, mais uma questãozinha pra gente. Espero que você goste. Por favor, lembra-se, inscreva-se, participe, compartilhe e vamos junto, ok? Um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo aí. Abraço.